Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Geraldo Júnior. Vocês já me conhecem da sala de aula do nosso cotidiano, né, como professor de História, mas também eu trabalho com as atividades complementares. Então, durante a semana, eu estarei nos horários de 18h10 até às 7 horas, na segunda, quarta, quinta e sexta, atendendo vocês, suas dúvidas a respeito dos textos que nós iremos trabalhar e dos temas que nós iremos explorar durante esse semestre. Como toda a rede municipal vai trabalhar a questão antirracista e o bullying, a gente vai trabalhar esses temas, mas vai estender um pouquinho mais para outros subtemas, e um deles será o cyberbullying, que é o bullying através das redes sociais. Vai ser um prazer trabalhar com vocês e reforçando que eu estarei aqui para tirar as dúvidas de vocês nesse horário de 18h10 até às 19 horas, sempre nesses dias com exceção da terça-feira. Um bom trabalho para todos nós durante esse semestre. Para a gente começar a falar um pouco sobre bullying, a gente vai ter que recorrer ao inglês, né, e para saber a origem dessa palavra, né, a palavra bullying, né, que acabou se tornando meio que um verbo, né, ela tem origem na palavra bully ou bullies, que traduzindo para o inglês seriam aqueles indivíduos considerados valentões, aqueles que costumavam tomar o lanche, às vezes agredir um colega, às vezes intimidá-los e até ameaçá-los, né, de bater de alguma forma, assim, de causar algum mal contra eles. Traduzindo isso para a nossa realidade, o bullying se tornou uma violência que é cometida repetidas vezes. Então, muitas vezes, dentro do ambiente da sala de aula, a gente percebe pessoas que sofrem a ação de bullies, né? Que sofrem bullying. As pessoas são discriminadas, muitas vezes são xingadas, às vezes até de alguma maneira elas são intimidadas, e isso em algumas situações pode levar à violência. Falando sobre a diferença entre o bullying e o cyberbullying, né? A expressão cyberbullying, ela é mais recente, ela aí tem pouco mais de uma década, né, podemos dizer assim, que ela começou a ser utilizada, e o cyberbullying ele está totalmente ligado ao avanço da internet, ao avanço das redes sociais e a um compartilhamento maior, né, de nossas rotinas, as nossas vidas, através de fotos, de situações, e muitas pessoas, né, que estão dentro das redes sociais, que fazem parte, né, de grupos assim, que estão no universo da internet, sofrem bullying, né? Então essa agressão psicológica, essa agressão verbal, que muitas vezes choca a pessoa, machuca ela psicologicamente, quando ela ocorre repetidas vezes, ela é considerada um cyberbullying. Tanto para o bullying quanto para o cyberbullying, nós já temos legislações específicas para punir esses agressores, sejam, né, presencialmente, seja no mundo virtual. Nós temos uma grande ligação entre o cyberbullying e essa super exposição, né, que as redes sociais transformam a vida das pessoas. Então, hoje nós vivemos numa sociedade que praticamente tudo é fotografado, praticamente as pessoas filmam tudo, e muita gente acaba expondo a sua vida pessoal, né, de uma maneira até às vezes escancarada, vamos dizer assim. E essas pessoas que praticam o bullying, né, virtual, elas vão se aproveitar disso também. Então, ao ter contato com alguém através de uma rede social, uma pessoa, por exemplo, vê lá um convite, né, para ser um amigo, né, em uma rede, e ela não sabe que muitas vezes ela está convidando um bully, né, uma pessoa que vai, de alguma maneira, agredi-la verbalmente, psicologicamente. Então, o cyberbullying ele tem uma ligação muito forte com essa superexposição que a gente tem nas redes sociais. Existem outros problemas, né, outros discursos, vamos dizer assim, na internet que também são perigosos. A gente tem observado isso já há algum tempo, né? Muitos discursos de ódio na internet. Isso cresceu absurdamente na última década, né? E isso, é lógico, é um fenômeno da sociedade que traz, né, a possibilidade dos indivíduos falarem, a possibilidade deles escreverem, exporem suas ideias, e muitas vezes de uma maneira que ele não faria em público. Então, o que a gente pode dizer assim, que a internet, de certa forma, ela possibilita um anonimato, né, praticamente total, porque aí nós temos inclusive a criação de perfis que são falsos, né, perfis que são fakes, que são criados apenas por essas pessoas para divulgar discursos misóginos, né, de ódio às mulheres, homofóbicos, contra os homossexuais, racistas,
né, contra negros, judeus, pessoas estrangeiras. Então esse é um fenômeno também que está ligado à emergência das redes sociais e da força que elas têm, a influência que elas têm na sociedade. Temos duas situações que são extremamente perigosas, né, no que diz respeito a esses discursos que vão aparecer. Muitas vezes eles estão muito próximos, né, ou até ligados também a discursos que são negacionistas, discursos que são falsos, né, que divulgam informações falsas. E quando se trata de negacionismo, isso é muito sério, principalmente no que diz respeito à ciência. Nós viemos de uma realidade aí, estamos completando aí pouco mais de 6 anos, né, dos primeiros casos da Covid, e a gente sabe que a desinformação e também o negacionismo provocaram a morte de milhares de pessoas, talvez até milhões de pessoas em todo o mundo por conta da Covid. E, consequentemente, também trouxeram novamente um grande perigo para a sociedade, que são doenças que já haviam sido erradicadas devido, por exemplo, às grandes campanhas de vacinação que o Brasil sempre teve no passado. Então, esses discursos negacionistas, né, que são divulgados na internet, também trazem consequências sérias para a sociedade. Discursos servem a interesses, né? Toda vez que você emite um discurso, que você dá uma opinião, você está ligado a algum tipo de interesse. Se você é uma pessoa física, né, você está expondo sua opinião porque você defende essas ideias. Agora, se você é pago, você é mantido, é patrocinado por algum grupo, você vai emitir um discurso que é ligado a esse grupo, você é pago para isso. Mas o que é pior é quando algum grupo ele financia a mentira, financia as fakes. E isso é uma coisa que tem se tornado muito comum também no nosso país e em outros países também, com o objetivo de mudar a política, de interferir em eleições, de eleger candidatos de um determinado grupo, né, ligado a determinados interesses. Por isso que é fundamental que o cidadão se informe, filtre as informações que ele recebe, que ele não veja como verdade absoluta qualquer tipo de mensagem, principalmente em aplicativos, e que ele principalmente leia, porque a única maneira de a gente ser uma pessoa crítica é a gente tendo leitura a respeito da realidade. Daqui para frente, pessoal, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a educação antirracista, que é uma nova forma de abordar a educação, buscando trazer à tona as formas de racismo presentes na escola e, por consequência, na sociedade também, mas principalmente formas da gente combater isso, de mudar nossas atitudes, de tomar novas posições, mas mudar desde coisas simples como o nosso vocabulário, como também a nossa forma de ver as pessoas, de ver as culturas diferentes, de ver a diversidade que o nosso país tem. Então a gente vai falar, além dessa questão da educação antirracista, a gente vai fazer uma distinção entre 3 conceitos que geralmente são muito confundidos, né, vamos dizer assim, que são os conceitos de preconceito, discriminação e racismo. O conceito, né, a palavra preconceito, ela é formada por 2 palavras, pré, que quer dizer antes, e conceito, quer dizer opinião, ideia, qualquer tipo de valor que você atribui a algo, a alguém, a alguma coisa, sem antes conhecer. No geral, todos nós, de alguma maneira, em algum momento da vida, acabamos agindo preconceituosamente. O que quer dizer isso? Que a gente não tem condições de conhecer tudo, né? De ter uma visão mais, pelo menos um pouco mais aprofundada das coisas, das culturas, das pessoas. Então, é normal, né, essa estranheza que a gente tem com algo que é diferente daquilo que nos é mais comum, né, do nosso cotidiano. Então, o preconceito é o que a gente chama de uma ausência de conhecimento. É quase que uma ignorância a respeito de alguma coisa. Mas o problema do preconceito é que ele cria um determinado valor a respeito de algo. É possível combatê-lo? Sim. A partir do momento que você busca conhecer para superar aquele momento, né, aquela situação de ignorar algo e passar a conhecer. Então, o preconceito pode ser combatido com informação, com conhecimento e com respeito ao que é diferente do que você está acostumado. A palavra discriminação, ela vem do verbo discriminar, que na sua origem já significa separar alguma coisa, separar alguém, separar algum grupo, separar qualquer coisa que seja, né? Discriminar quer dizer separar, quer dizer segregar. Entretanto, a discriminação é uma estratégia
de sistemas que são baseados em preconceitos. E aí nós podemos dizer que existe uma variedade, uma grande diversidade de preconceitos que podem levar à discriminação. E na história nós temos várias situações onde os preconceitos, né, a ausência de conhecimento e mesmo, né, ideias cristalizadas, negativas, ruins de um determinado grupo, de uma determinada cultura, levaram, né, quem estava no poder a discriminá-los ou separá-los. Nós tivemos casos de discriminação durante muito tempo, por exemplo, na educação, né? Em alguns países isso ainda ocorre, onde meninos e meninas não frequentam as mesmas salas. Nós temos casos de discriminação quando aconteceu durante o regime nazista a separação dos povos judeus, dos povos que não eram a favor do nazismo, povos que não, vamos dizer assim, estavam na ideia de superioridade, né, racial da genética deles e que foram separados, né, isso obrigatoriamente, compulsoriamente pelos mesmos. Conceituar racismo é um pouco mais complicado, né, porque muitas pessoas, né, muitos estudiosos nem usam mais a palavra raça, porque durante muito tempo erroneamente a palavra raça foi usada para justamente discriminar grupos humanos, separá-los e nomeá-los em, por exemplo, raça branca, raça amarela, né, raça negra. E isso acabou gerando uma confusão muito grande, porque nós sabemos através dos estudos do projeto Genoma, né, que lá nos anos 90 mapeou o DNA humano, que nós temos apenas uma espécie, ou seja, só uma raça, que seria a raça humana. Nós temos diferenças, né, no nosso tom de pele, da nossa textura do cabelo, do formato do nosso nariz, de outras características externas que vêm das necessidades que o nosso corpo foi se adaptando, né, para sobreviver em vários ambientes, em várias regiões do planeta, né? Mas o racismo, ele é uma criação histórica e que está presente em vários momentos, né, da nossa trajetória como civilização. Eu vou citar alguns exemplos para vocês. Culturalmente, historicamente, até mesmo acerca de diferenças religiosas também, nós tivemos manifestações do racismo em vários momentos da história. Inclusive, as diferenças, a distância entre os povos que viviam, por exemplo, no período da Antiguidade, levou muitos desses, principalmente os gregos e os romanos, a denominarem os povos que não viviam dentro dos limites do seu território como povos bárbaros. Uma palavra que carregada de preconceito, né? Ora, porque não falavam o grego ou o latim, ou não seguiam as regras deles e mesmo, né, não cultuavam seus deuses, por viverem fora dos limites, né, de seus territórios, eram chamados de bárbaros. Posteriormente, na Idade Média, isso também vai aparecer de uma forma muito assim notória na oposição entre cristãos e muçulmanos, né? E aí também vem a oposição cristãos e turcos, cristãos e outros povos que viviam naquela região lá da Arábia, da Pérsia, devido às diferenças religiosas e também às disputas por territórios, principalmente no período das cruzadas, né, o que envolve inclusive a própria capital, né, a famosa capital disputada que foi Jerusalém. Então, do lado dos muçulmanos se, né, cometia um certo racismo, né, cultural contra os cristãos, do lado dos cristãos se cometia um racismo cultural também contra os muçulmanos. Isso permaneceu durante séculos, né? E até hoje, né, com o recrudescimento dessas guerras no Oriente Médio, na região da antiga Pérsia, nós vemos de novo essa oposição de muçulmanos e cristãos, no caso. Tivemos também, mais recentemente, né, eu digo recentemente assim, em termos de história, né, com a conquista e a colonização das terras da América, um racismo muito grande que levou inclusive ao genocídio, né, à morte de povos inteiros contra os indígenas, quando os europeus, considerando, né, os civilizadores que levariam todo o conhecimento, né, a civilização ao mundo, tratavam os indígenas como animais ou como seres até sem alma. Finalmente nós chegamos ao período da escravização dos africanos. Isso que começa lá já no iniciozinho do século XV, Portugal
já adentrava o continente africano, estabelecia comércio, né, com algumas cidades, com alguns reinos que existiam na época já, que já eram muito prósperos, inclusive, e com a captura ou troca de escravizados, de pessoas por armas, outros tipos, né, de alimentos, de objetos, né, essas pessoas eram levadas para Portugal, eram escravizadas lá, e posteriormente, já no século XVI, quando Portugal já começa a tomar conta do território brasileiro, né? E os espanhóis da América Latina, assim como posteriormente os ingleses, né, na América anglo-saxônica, eles vão lançar a mão da escravização em massa, né, de africanos, e isso vai causar um dano assim até hoje sem precedentes na história à população daquele país, transformando-os em coisas, em mercadorias e negociando-os aqui nessas terras, né, da América, com o objetivo de suprir uma carência de mão de obra enorme.